Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacita Cursos e vamos dar início hoje à nossa primeira aula do curso de Agente Comunitário de Saúde. Vamos a ela. Muito bem, a apresentação. Bom, o Agente Comunitário de Saúde, o ACS, é um personagem muito importante na implementação, do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde, da atenção primária à saúde e a comunidade, né? Ele faz essa junção da atenção primária à saúde e à comunidade. O agente comunitário está no meio, né? Ligando a atenção primária à comunidade. No Brasil, atualmente, mais de 200 mil agentes comunitários de saúde estão em atuação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com ações de promoção, e vigilância em saúde. São mais de 200 mil agentes e a gente ainda, às vezes, em alguns lugares, sente, falta do agente comunitário. O Ministério da Saúde reconhece que o processo de qualificação dos agentes deve ser permanente, constante. Nesse sentido, apresentamos este curso com informações gerais sobre o trabalho do agente, que irá ajudá-lo no melhor desenvolvimento de suas ações. Bom, a todos os agentes comunitários de saúde, desejamos sucesso na tarefa de acompanhar as milhares, de famílias brasileiras. Vamos falar um pouco sobre a faixa salarial. O piso atual dos agentes, pelo projeto aprovado pelo governo em 2018, é de R$ 1.400, tá? R$ 1.400. Isso foi em 2018. Em 2020, passará a R$ 1.550 em 2021, certo? Peraí, professor, se atrapalhou. Perdão. Então, vamos lá, fazer essa correção, né? O salário de 1.400 em 2020 e em 2021, aí sim, agora tá certo, 1.550, tá? Então, esse valor é importante dizer para vocês que é fixo pelo governo federal, mas esses valores podem ser alterados de acordo com a cidade, o local onde você trabalha, tá? Você é agente comunitário de saúde em uma cidade de um maior porte, você pode ganhar mais, não é? Você pode ganhar, por exemplo, eu dei aula em uma cidadezinha do interior de Alagoas chamada Major Isidoro. Lá, no início do ano de 2020, o pessoal me disse assim: aqui o agente comunitário de saúde ganha R$ 1.600. Aí alguém abriu a boca e disse: na cidade de Arapiraca, que é outra cidade de Alagoas, que é uma cidade bem maior, mais desenvolvida, disse lá o agente comunitário ganha de 2.000 era 2.100 e pouco, não é? Então aí eu fui fazer até uma pesquisa na internet e encontrei realmente a prefeitura paga acima de 2.000 para o agente comunitário, mas ele tem o salário base, que em 2020 é de 1.400 e vai passar 1.550 em 2021, certo? Então os valores podem ser alterados para mais, para menos que o piso não, tá? Menos de 1.400 não, mas de mais de 1.400 com certeza vai depender de onde você trabalha, a área que você atue. Bom, a carga horária de trabalho do agente comunitário é de 40 horas semanais, sendo que o mínimo de 32 horas deve ser dedicado exclusivamente para atividades na equipe de saúde da família. As outras 8 horas podem ser dedicadas para atividades gerais de educação permanente, não é? Então, 32 horas, visita, cadastro, atuando junto com a equipe de saúde da família, e as outras 8 horas da semana, que é 40 horas semanais, às 8 horas da semana, essas outras 8 horas, agora falando melhor, você pode dedicar à educação permanente. Palestras, reuniões, desse jeito que você vai dividir o seu tempo, certo? Então, embora a implantação do programa de agentes comunitários de saúde tenha tido papel fundamental na origem da estratégia de saúde da família, a profissão de agente comunitário só foi criada em 2002, tá? Pela Lei 10.507. Entre as determinações dessa lei, podemos destacar, antes de falar aí dessas determinações, o agente comunitário, desde a década de 80, ele já existe, não é? Mas a profissão só foi criada mesmo com o nome agente comunitário de saúde a partir de 2002, certo? O governo do presidente Lula. Vamos lá. Então, entre as determinações desta lei, podemos destacar: o exercício da profissão de agente comunitário de saúde ocorrerá exclusivamente no SUS, tá? Então não tem agente comunitário de saúde particular, só existe agente comunitário de saúde no governo, né? No Sistema Único de Saúde, no SUS, certo? A profissão
caracteriza-se pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde através de ações domiciliares ou comunitárias, tá? Individuais ou coletivas, desenvolvidas conforme as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor, né, local. Então, a profissão caracteriza-se na atividade de prevenção de doenças, tá? Prevenindo doenças e promover a saúde. Aí, de forma com ação domiciliar ou comunitária, certo? Individual ou coletiva, né? Individual, por pessoa, ou coletiva, um grupo de pessoas, e sempre de acordo com as diretrizes do SUS, certo? 3. O agente comunitário de saúde, para ocupar a vaga, deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da profissão. Atenção a isso, que eu já vi em curso presencial o aluno achar que, eu vou ser agente comunitário de saúde. Tem umas regrinhas. Primeiro, ele tem que residir na área da comunidade em que vai atuar. Regra número 1. Você mora no povoado X. Você tem que morar no povoado. Você tem que morar lá para ser o agente comunitário da área. Você não pode morar numa área e atuar como agente em outra. Se já viram isso, não está certo, está errado. Segundo, né, letra B, deve ter concluído e ter sido aprovado no curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde. Curso esse que vocês estão fazendo aqui, né, com a Capacitar Cursos. Claro que algumas prefeituras oferecem, ainda que você tenha, eu já tenho um curso, eles querem fazer uma reciclagem lá da prefeitura, tá? Mas você já tendo isso na mão, um certificado, um curso concluído, já é um adianto, né, que você tem. C, deve ter concluído no mínimo o ensino fundamental, tá? Fundamental. E 4, o ACS prestará os serviços ao gestor local do SUS através de vínculo direto ou indireto, né? Direto ou indireto, seja contrato ou contrato direto com a prefeitura ou contrato indireto por outra empresa que preste serviço à prefeitura, direto ou indireto, certo? Então, seguindo, de onde vem o SUS? A gente fala tanto, né? SUS, SUS, SUS. Sistema Único de Saúde. O SUS foi criado em 1988 com a Constituição, tá? Antes disso não tinha SUS. E aí, como é que eu fazia? Como é que eu era atendido? Bom, antes era o INAMPS que chamava, tá? E você, se não pagasse o INAMPS, se não tivesse a carteirinha do INAMPS lá preenchida e paga, você ia depender de entidades filantrópicas, né? Hospitais beneficentes para ser atendido, tá? Com a Constituição não foi criado o Sistema Único de Saúde, que apesar da gente reclamar tanto que o sistema é falho, isso, mas ele é copiado em alguns outros países, tá? Alguns outros países. Mas aqui, infelizmente, não funciona tão bem quanto deveria. Então, o Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. Anteriormente, como eu já tinha dito, né, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, ficando restrita às pessoas que contribuíssem com a Previdência Social. As demais eram atendidas apenas em serviços filantrópicos ou instituições, né, de beneficentes. A Constituição Brasileira de 1988 preocupou-se com a cidadania do povo brasileiro e se refere diretamente aos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à aprendizagem. Em relação à saúde, a Constituição apresenta 5 artigos, os de número 196 a 200. O artigo 196 diz que, vou falar só dele aqui, que é o mais importante, né? Diz que, 1. A saúde é direito de todos. Todos, independente se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é índio, se é de partido tal, torce para não sei o quê, não importa, é direito de todos. Todos têm direito ao Sistema Único de Saúde e têm direito à saúde. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado. Aqui deve-se entender Estado como o poder público, seja o governo federal, presidente da República, né? Governo estadual, o governador do estado, e o governo do Distrito Federal, que aí no caso Brasília, e os governos municipais, o seu prefeito, não é? Então, a sua saúde, a saúde sua e você que está me assistindo agora, quem tem que cuidar da sua saúde no âmbito municipal é o prefeito. No estadual, o governador, e no
federal, o presidente da República. Não é? É uma escadinha, vai subindo. Né? Se o prefeito não consegue resolver, ele pede recursos ao governo estadual, que se não conseguir resolver, pede ao governo federal. Certo? Esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário à saúde e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tá? E para reduzir os riscos de doença e de outros agravos. Tem que fazer de tudo para que a doença, né, não se agrave. Reduzir o risco de doença e de outros agravos, perdão. Bom, políticas sociais e econômicas são aquelas que vão contribuir para que o cidadão possa ter com dignidade moradia, alimentação, habitação, educação, lazer, cultura, serviços de saúde e meio ambiente saudáveis. Então a gente conhece algumas políticas sociais, né? Bolsa Família, né? É um exemplo dela, algumas cestas básicas são doadas e por aí vai. O governo tem várias políticas, tá? E elas mudam não, né? São criadas de acordo com a necessidade de cada estado ou município. Por exemplo, você tem um município ali no estado da Bahia, próximo de Salvador. Eu não decorei o nome, não sei se é Mata de São João, Camaçari. Eles têm um tal de tipo auxílio transporte para quem está desempregado poder ir, entendeu? É um exemplo de política social e econômica aí, para dar um apoio à população mais carente. E ela ter uma dignidade, certo? Atenção primária à saúde. Vamos falar dela, a APS. A atenção primária à saúde, também conhecida no Brasil como atenção básica, da qual a estratégia Saúde da Família é a expressão que ganha corpo no Brasil. É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, né? Prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É a atenção primária, é a básica, né? A AB, que chama atenção básica, ou APS, que é a atenção primária à saúde. Tá? As duas, a mesma coisa. Então, ela é caracterizada pelo desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde, né? Com aquelas visitas orientando sobre saúde bucal, coisas que a gente vai falar aqui no curso. Essas ações, desenvolvidas por uma equipe de saúde, são dirigidas a cada pessoa, às famílias e à coletividade ou conjunto de pessoas de um determinado território. Não é? Porque assim, cada território às vezes tem uma necessidade diferente da outra, certo? Então, determinado território tem uma necessidade com uma atenção maior com a saúde bucal, o outro com a saúde em relação vou dizer assim, o combate a verme, por exemplo, tá? Ao lixo do local que não é bem recolhido. Então, cada local tem uma necessidade diferente. Bem estruturada a organização e organizada, a atenção primária à saúde resolve os problemas de saúde mais comuns, né, frequentes da população, reduz os danos ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas acompanhadas. O APS com a saúde da família, né? O Ministério da Saúde definiu a saúde da família como estratégia prioritária para a organização e fortalecimento das APS no país. Por meio dessa estratégia, a atenção à saúde é feita por uma equipe composta por profissionais de diferentes categorias, multidisciplinar, trabalhando de forma articulada, interdisciplinar, que considera as pessoas como um todo, levando em conta suas condições de trabalho, de moradia, suas relações com a família e com a comunidade. Bom, equipe essa que a gente conhece como equipe, né, de saúde da família, tá? Ela é composta principalmente por 3 profissionais, não é? Os 3 principais, mais o agente comunitário de saúde. Nós temos o médico, o enfermeiro, tá? E o auxiliar de enfermagem. Falei no masculino, mas feminino normalmente, né? Médica, enfermeira, auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Porque sem o agente comunitário de saúde, essa equipe não consegue fazer nada, porque é ele que tem o contato com a comunidade, não é? Não consegue ter fazer um bom trabalho, certo? Ela é composta por uma equipe de profissionais diferentes, categorias, que a gente chama de multidisciplinar, mas trabalha sempre de forma articulada. Todo mundo trabalha junto que aí a gente diz que é interdisciplinar. Certo? Cada equipe é composta minimamente, como eu falei, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou um técnico de enfermagem. Tá? O agente comunitário de saúde, como eu acabei de dizer, cujo total não deve ultrapassar a 12.
Cada equipe deve conter no máximo 12 profissionais. Aí, 12 agente comunitário. Essa equipe pode ser 12 agente comunitário, não, 12 é a equipe completa, viu? Essa equipe pode ser ampliada com a incorporação de profissionais de odontologia, cirurgião dentista, né? Auxiliar de saúde bucal ou técnico em saúde bucal. Cabe ao gestor municipal a decisão de incluir ou não outros profissionais às equipes. Então, alguns municípios, por exemplo, na equipe tem o médico, o enfermeiro, o agente comunitário, né? Tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, aí alguns têm o psicólogo, não é? E o dentista. Vai depender da necessidade de cada município, tá? Mas, como ele disse, minimamente montada com 3, né? Médico, enfermeiro auxiliar de enfermagem, mais o agente comunitário, certo? Não deve ultrapassar a 12. O agente comunitário de saúde. Você é um agente de mudanças. É isso que o agente comunitário tem que entender, né? Seu trabalho é considerado uma extensão do serviço de saúde dentro das comunidades, já que você é um membro da comunidade e possui com ela um envolvimento pessoal, né? Você vive na comunidade, você conhece ela. Você, agente, é um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. É alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce. Sua ação favorece a transformação de situações, problemas que afetem a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas, ilícitas e acidentes, etc. Você vive na comunidade e você conhece. Tá, gente? Por isso que é importante que o agente comunitário resida na área, não é? É mais fácil para ele que reside ali. Ele conhece as pessoas, ele tem um acesso mais fácil às pessoas morando na área, não é? Se a gente pegar aí o problema do lixo que é descartado de forma errada, não é? Porque mora num povoado e o caminhão do lixo entra somente, sei lá, uma vez na semana, ou o caminhão nem entra lá. Fazer com que a comunidade descarte o lixo de forma correta, não é? Para não se atrair, para não atrair o quê? Doença, rato, barata e outros animais peçonhentos com o descarte do lixo feito de forma irregular, não é? De forma irregular, de forma errada, né? Aí você pode fazer aquele trabalho de conscientização. Separe o lixo, porque vai ficar mais fácil para a gente fazer, né? O descarte. Pode ter certeza, se você separa toda a comida, o pessoal que cria porco vai querer ir lá buscar aquele material. Se você separa plástico, o pessoal da reciclagem, não é? E o que não é aproveitado, ser descartado, fica muito mais fácil de você colocar num determinado local para queimar até. Tá? Então, são exemplos aí de atitudes, né, de que que o agente comunitário deve ter em relação à comunidade. Você exerce uma liderança natural. Você não pode ser lá um morto que não faz nada, não, porque acho que vocês sabem disso, né? A galera, ó, desce o cacete, fala, mas fala mal. No instante, estão querendo trocar você por outra pessoa da comunidade. Seu trabalho tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Para que isso aconteça, você tem que estar alerta, tem que estar sempre vigilante, né, com o que acontece na comunidade. Para realizar um bom trabalho, você precisa, conhecer o território, mas é conhecer todo, de cada beco, cada buraco, cada lugar, onde tem cada casinha, tá? Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e se desenvolver social e economicamente. Tá aí uma coisa interessante. Tem comunidade que não desenvolve porque não encontra alguém que consiga fazê-la desenvolver. Por exemplo, a comunidade tem muitas mulheres que bordam. O que é que o agente comunitário pode fazer? Juntar essas mulheres para fazer tipo uma cooperativa, alguma coisa que faça com que a coisa se desenvolva social e economicamente, não é? Eu conheci uma comunidade onde o pessoal tinha, quase todo mundo na localidade tinha pé de caju, não é? Onde aí uma pessoa teve a ideia, junto com um agente comunitário, sabe, de se ouvir em sala de aula. Estou passando aqui para vocês a experiência, né? O conhecimento onde o agente comunitário, junto com uma pessoa da comunidade,
montou uma cooperativa para recolher as castanhas do caju e ali eles fazerem todo aquele trabalho, né, de recolher a castanha, torrar, assar, pá, descascar e deixar já no jeito para venda. Então, fez com que a comunidade, ó, desenvolvesse economicamente. Então, muitos deixaram até seus empregos, isso foi o que eu vi, para trabalhar só com isso. Então, função aí também do agente comunitário enxergar isso, não é? Para ajudar a comunidade. Ser ativo e ter iniciativa, não espere ninguém tá ali dando empurrão, né? Ter iniciativa, gosta de aprender coisas novas, é muito importante, observar as pessoas, as coisas, tá? E os ambientes, isso ajuda bastante você ser observador, tá? Para poder incentivar. Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. Então, você tem que dar o exemplo como agente comunitário. Você não pode chegar numa casa e aconselhar que a bebida faz mal à saúde, parará, e você ser um come-água. Aconselhar que fumar não é bom para a saúde, a gente sabe muito bem disso, mas você é um fumante, né? Então você tem que agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais, né? Ser ético e ser, como é que eu posso dizer? Você condizer com o que você tenta passar para o pessoal, certo? Todas as famílias e pessoas do seu território devem ser acompanhadas por meio da visita domiciliar, na qual se desenvolve ações de educação e saúde, né? Entretanto, sua atuação não está restrita ao domicílio, ocorrendo também nos diversos espaços comunitários. Então, o agente comunitário não age só, né, dentro da casa, né, indo visitar, também ocorre nos diversos espaços comunitários. Tá? Na escola, na associação, ele participa, né, também visitando e conversando. Todas essas ações que estão voltadas para a qualidade de vida das famílias necessitam de posturas empreendedoras por parte da população, tá? E na maioria das vezes é você que exerce a função de estimular e organizar as reivindicações da comunidade. Então, você verifica qual é a necessidade da população para poder levar essa necessidade, né, esse problema para a equipe desculpa, para a equipe de saúde da família, onde ela vai tentar resolver ou então passar para o secretário, né, municipal de saúde para resolver. A ambulância não vai buscar pessoas que são deficientes para tratamento. Então, o agente comunitário está ali para ver isso e tomar nota, passar a informação, porque todos têm direito à saúde, a gente já falou disso, não é verdade? E outra, de novo, tem que ter ação voltada para a qualidade de vida das famílias. Fazer palestras, né, orientando as pessoas. Procure fazer algo que incentive, né, para que elas participem. Bom, detalhando um pouco mais as suas ações. Você deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias de seu território. Ao identificar ou tomar conhecimento da situação problema, você precisa conversar com a pessoa ou familiares e depois encaminhá-los à unidade de saúde para uma avaliação mais detalhada. Caso a situação problema seja difícil de ser abordada ou não encontre abertura das pessoas para falar sobre o assunto, você deve relatar a situação para a sua equipe. Olha só, existe um, um problema, né? A palavra pode ser usada assim. Tem pessoas que não são tão esclarecidas. Por exemplo, a pessoa descobre que contraiu o vírus da AIDS e ela acha que ali acabou, é o fim do mundo, não é? E a gente sabe que não é mais assim. Já foi lá, quem pessoas mais antigas, né, como o professor aqui, se lembra quando a AIDS, a pessoa identificava que estava com AIDS, o tempo era muito curto, tá? Para ela morrer. Hoje não, a pessoa por azar, contrai o vírus da AIDS, seja por né, um sexo sem camisinha, uma transfusão de sangue, ou uso de agulhas compartilhadas, coisas desse tipo. Sabe que a pessoa contrai a doença, mas ele pode se tratar e viver por muitos anos com o tratamento. Mas tem gente que não vê isso. E aí é onde está o problema, né? A situação, o problema, onde você não consegue ter acesso. Quando você tem acesso, você orienta e encaminha ele à unidade de saúde. Ele ou ela que seja, né? Mas quando não, fica complicado. Aí é a hora de você relatar a situação para sua equipe. Onde aí, como diz, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, não é? Então aí virá quem? O médico, o enfermeiro, um psicólogo para conversar com essa pessoa e orientar melhor, fazer com que ela inicie
né, imediatamente um tratamento. Falei o exemplo aí do HIV, né, do AIDS, mas tantas outras doenças que pode deixar a pessoa. Tem gente hoje, no momento atual que nos encontramos com a Covid-19 aí, sendo discriminados ou achando que já vai morrer porque contraiu a doença, não é? Tem que ter bastante cuidado. Os diferentes aspectos de um problema deverão ser examinados cuidadosamente com as pessoas para que sejam encontradas as melhores soluções. Você orienta ações de prevenção de doenças, né, promoção à saúde, entre outras estabelecidas pelo planejamento da equipe. Todas as pessoas de sua comunidade deverão ser acompanhadas, principalmente aquelas em situações de risco, não é? Existem situações em que será necessária a atuação de outros profissionais da equipe, sendo indicado o encaminhamento para a unidade de saúde. Você deverá comunicar à equipe quanto à situação encontrada, pois, caso não ocorra o comparecimento, né, daquela pessoa à unidade de saúde, você deverá ser realizada busca ativa, que chama, né? Ou visita domiciliar. Se a pessoa insiste em não ir à unidade básica, a equipe vem fazer a visita àquela pessoa. Ela não pode deixar de ter atendimento. Então, podemos dizer que o ACS deve. ACS, viu? Só para ficar claro, acho que todo mundo já entendeu que o ACS, né, o Agente Comunitário de Saúde, ACS, Agente Comunitário de Saúde, deve identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. Ó, o professor está falando rapidamente aqui, mas eu vou dizer quais são as situações de risco, tá? Ela é individual ou coletiva, ainda vai chegar o momento. Encaminhar as pessoas ao serviço de saúde sempre que necessário. Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe, tá, de saúde. Acompanhar as situações de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. Não é fazer a visita e caminhar para o posto, né, para a unidade básica e simplesmente esquecer, não. Você dá acompanhamento. Vamos lá. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas corre perigo. Isto é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. Então, vamos falar delas. Alguns exemplos de situação de risco. Primeiro, bebês que nascem com menos de 2,5 kg, tá? Ou nasceu prematuro ou nasceu mesmo com baixo peso. O risco, aí chama situação de risco. Situação de risco, ele pode até mesmo adoecer ou morrer. Então a gente chama. Então tem que ter toda a orientação sobre como amamentar, alimentar e tudo mais. Certo? Situação de risco também, crianças que estão desnutridas, tá? Filhos de mães que fumam, bebem, tá? Bebidas alcoólicas, que a gente está falando, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez. Situação de risco para a mãe e para a criança que vai nascer, pode nascer já com alguma sequela. Gestantes que não fazem o pré-natal, ainda hoje existem pessoas, mulheres, né, no Brasil afora, que engravidam e ela não vai no médico para nada, ela só vai e olhe lá se for, não é? Para o hospital na hora de parir. Então, é um risco dela ter uma hipertensão, diabetes, uma eclâmpsia, alguma coisa desse tipo e morrer até no parto, tá? Gestantes que não fazem o pré-natal, gestantes que fumam, gestantes com diabetes ou pressão alta, então, situações de risco. Os acamados, que a gente vai falar deles mais adiante. Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função. Idosos, por exemplo. Não só idosos, né? Tem deficientes físicos, pessoas que precisam de um cuidador, mas não tem. Está em situação de risco, que pode adoecer, né? Piorar e morrer. Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de promoção, né? Promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação também estão em situação, né, de risco. Pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool. Tá? O peso acima da média, né, e a vida sedentária, não faz nenhuma atividade física e ainda fuma e bebe, situação de risco, né? E pode morrer a qualquer momento até, né? Por um infarto, alguma coisa assim. Nesses casos, as pessoas têm mais chance de adoecer e morrer se não forem tomadas as providências necessárias. É necessário considerar ainda condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem, né? Como, por exemplo, baixa renda. Baixa renda aumenta o risco, né, da pessoa adoecer.
certo? Às vezes, psicologicamente. Pense o seguinte, ó, o professor gosta de dar esse exemplo de sala de aula, até mais interessante, mais engraçado. Mas pense assim, ó, você está em casa, você está sem nenhum real. Seu brother passa na porta de casa, bora na feira. Você está como? Vou não, eu não. Agora, se você tiver R$ 2 no bolso, bora na feira, você embora. Você sabe que lá na feira você pode comprar um sorvete, né, tomar um caldo de cana, fazer alguma coisa. Então, dinheiro faz a gente, ó, pelo menos psicologicamente, né? Ele não resolve todos os nossos problemas, não, mas ajuda, né, psicologicamente um pouquinho. Então, baixa renda pode fazer com que as pessoas adoeçam. Desemprego, acesso precário a bens, né, e serviços como não ter acesso à água, não ter acesso à energia elétrica, transporte, tá? Isso pode agravar e aumentar o risco da pessoa adoecer. Falta de água tratada, lixo armazenado em locais inadequados, a gente falou um pouco aqui rapidamente, né, sobre lixo. Não armazena lixo, aí atrai rato, barata, doença. Uso incorreto de venenos na lavoura. A gente que usa veneno incorretamente também tem que ter uma orientação quanto a isso. Poluição do ar ou da água, esgoto a céu aberto. Infelizmente, ainda há muitas cidades, muitas cidades aí de Brasil afora, eu já visitei muitas, que não têm o cuidado é, é, com o saneamento, né, básico, esgoto a céu aberto, né? Então tem que ter cuidado. Isso é causador de agravamento de situação de risco e doença. Falta de alimentação ou alimentação inadequada, não é? Ou não tem um alimento ou o alimento é inadequado, é pouco ou não, não tem nutrientes suficientes. Uso inadequado de medicamentos prescritos. Prescreve a medicação, a pessoa toma de forma errada, pode agravar a doença, certo? Automedicação, que é um vício de brasileiro. Ah, tô com dor de cabeça, vai ali e compra um remédio. Ah, tô com isso, vai ali e compra um remédio. Automedicação, é isso. Você mesmo compra. Você é o doutor. Fulano teve uma dor, vou perguntar que remédio ele tomou. É assim que muita gente faz. Pô, aí não dá, né? E a descontinuidade de tratamento. Gente que começa o tratamento e não termina, não é? Pessoas de idade, minha avó, por exemplo, que Deus a tenha num bom lugar, era dessa. Minha avó tomava remédio um dia, no segundo dia, sei lá, se esse remédio não presta não, ainda não tô boa, quer dizer, o remédio é para fazer passe de mágica, aí descontinua o tratamento. Muita gente faz isso ainda. Não é que o remédio não é bom, não. Você tem que terminar o tratamento. Às vezes tem medicamento que você toma que o efeito só vai. A melhora você só vai sentir dias depois de ter terminado de tomar o remédio. Não é? Então tem que ter isso. Isso é agravante, né, para a situação de risco. A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso a unidades de saúde, como localização do serviço com barreiras geográficas ou distantes da comunidade. Vamos lá. Alguns exemplos que o professor vai citar aqui não é como é que eu posso dizer? Não vai ser tão claro porque depende de visualização, né? Mas vou dar uma ideia mais ou menos para você. A pessoa mora numa comunidade afastada, onde seu José mora na casinha mais longe do povoado da comunidade e ainda é descendo uma grota lá. Ele mora lá, como diz o outro, num buraco, né? Lá embaixo. A dificuldade que ele tem de sair dali para chegar a uma unidade de saúde é grande. Então, agrava a situação, né, de risco. Ela pode ser agravada por obstáculos e fatores que dificultam. Por exemplo, tem uma cidadezinha de Sergipe, né, Porto da Folha. Aí tem uma chamada Ilha do Ouro. Né? A Ilha do Ouro tem estrada e tudo, mas tem uma ilhazinha lá do outro lado que, salvo engano, o pessoal já estado de Alagoas, o pessoal às vezes é de lá, é mais difícil ir para a cidade, é mais fácil atravessar o Rio São Francisco e vir para cá para ter atendimento do que ir, entendeu? Barreiras geográficas que dificultam, não é? A cidade de Gararu também é Rio São Francisco, do outro lado é Alagoas, salvo engano, o município do outro lado é Traipu. Então, o pessoal, isso já tem até um tempinho, pode ser que a situação tenha mudado, mas o pessoal saía de Traipu, atravessava o rio para ser atendido em Sergipe, não é? O sistema é único, então ele pode, era mais fácil. Então, barreira geográfica pode agravar essa situação. Ausência de condições para acesso das pessoas com deficiência física,
não tem um carro apropriado para o deficiente físico ir até a unidade básica, tá? Falta de espaço para cadeira de rodas, banheiros não adequados na unidade básica faz com que ele não vá à unidade. Serviço de transporte urbano insuficiente, ou seja, não tem transporte para a comunidade se locomover. Horários e dias de atendimento restritos ou em desacordo com a disponibilidade da população. Então, tem que ter um rodízio e um horário onde a população possa fazer. Por exemplo, o professor Marcos hoje reside no município de Itapuranga da Ajuda do estado de Sergipe. Eu moro no povoado, tá? É um povoado onde eu moro, que é praia. Então, aqui no povoado tem a unidade básica de saúde, é até bem organizada lá, onde tem dia de terça-feira, atende comunidade de tal, 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 tal e tal lugar. Não decorei os nomes, não. Dia de quarta, tal, tal, tal. Dia de quinta, o dentista. Então, cada dia tem, então, de acordo com a necessidade do pessoal ali. Não de cada pessoa, porque fica difícil você atender individualmente, né? Mas foi feito um cronograma, um esquema, perdão, onde todos possam ser atendidos naquele dia e bem dividido. Então tem que ter isso aí. Você não pode ter horário de atendimento restrito, não. Tem que ser amplo, tá? Capacidade de atendimento insuficiente. A unidade tem poucos profissionais para muita gente, então a capacidade de atendimento é insuficiente, também agrava o risco. Burocratização no atendimento. Gente, burocratização para você ser atendido é uma novela. Você tem que preencher isso, preencher aquilo, preencher isso, preencher. A pessoa desiste. Ah, não vou mais lá não, eu prefiro me tratar em casa. Agravo a situação de risco. Preconceitos raciais, religiosos, culturais, sociais, entre outros. Tá aí outra coisa também. A pessoa se sentir excluída por preconceito racial, sabe que não é bem atendido porque ele é negro, porque ele é de uma religião ou porque ele é de um partido político diferente e por aí vai. Acontece muito também situação de risco que pode ser, né, se agravar por conta dessas coisas. Existem situações de risco que afetam a pessoa individualmente e, portanto, têm soluções individuais. Outras atingem um número maior de pessoas em uma mesma comunidade, o que irá exigir uma mobilização coletiva por meio da participação da comunidade integrada às autoridades e serviços públicos. Bom, situações de risco que afetam uma pessoa, né, tem soluções individuais que atingem muitas pessoas, tem que ser uma ação coletiva. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. A gente só está no início, tem muita coisa para falar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão chamar o professor no privado, tá? No WhatsApp aí privado e tirar a sua dúvida, certo? Aí, bom, espero que vocês acompanhem a aula, dê uma lida na apostila, tá? E sempre o professor vai estar disponível para tirar a dúvida de vocês lá no privado do WhatsApp, ok? Até uma ligação, se vocês quiserem fazer, pode fazer. Grande abraço e até a próxima aula.